Olá, boa noite. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, 300 anos de devoção. Cerca de 200 mil romeiros lotaram o Santuário Nacional nesta quinta-feira. Pela manhã, a missa solene em comemoração ao jubileu dos 300 anos foi o destaque da programação. Momentos de muita emoção e de homenagens à padroeira do Brasil. Neste santuário mariano, sente-se pulsar o coração católico do Brasil. É uma devoção profundamente enraizada nas almas, transmitida de geração em geração, como uma chama sempre acesa no coração das pessoas, sabendo que ela conhece nossas aflições e que a seu olhar materno não escapa a situação alguma de cada pessoa. E ontem à noite, a imagem de Nossa Senhora Aparecida recebeu a coroa jubilar com porções de terra de todos os estados brasileiros. A celebração contou também com a inauguração da cúpula da Basílica. A cerimônia de coroação de Nossa Senhora teve a participação do cantor Daniel e de bandas católicas. Alunos do projeto de educação musical do Santuário de Aparecida também se apresentaram. 40 bailarinos coreografaram a história de devoção do povo brasileiro, do encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba ao crescimento da veneração. As bandeiras representavam os estados do país. A terra abençoada veio das 27 capitais. Um cortejo de padres redentoristas trouxe a imagem da mãe. O momento mais emocionante foi a coroação de Nossa Senhora, a santa aclamada pelo povo. Surpresa na inauguração da cúpula da Basílica. Depois de 5 anos coberta, o desenho do artista plástico Cláudio Pastro, enfim, foi revelado. No fim da cerimônia, os romeiros saíram em procissão do santuário rumo ao Porto Itaguaçu. Foi lá que, em 1717, os pescadores encontraram a imagem da santa, que virou símbolo da fé dos brasileiros. E hoje é também Dia das Crianças. Em Curitiba, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe celebrou o Dia da Padroeira do Brasil e os 300 anos do encontro da imagem de Aparecida com uma missa especial. A celebração foi presidida pelo padre Reginaldo Manzotti e deu destaque para as crianças, que receberam uma bênção especial. Dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e pelos méritos das santas chagas do Senhor, abençoe todos os presentes e os que nos acompanham em casa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! E a festa dos 300 anos ultrapassou as fronteiras. Em Roma, o Colégio Pio Brasileiro celebrou a padroeira com os brasileiros que moram na capital italiana, com uma missa presidida por Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, que viajou especialmente para a celebração. Nesse ano, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida passou por 90 casas religiosas que têm brasileiros em Roma.
E hoje também foi aniversário de um dos principais cartões postais do Brasil. O Cristo Redentor, no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, completou 86 anos com uma série de celebrações. De manhã, o cardeal Orani Tempesta, arcebispo do Rio, abençoou o monumento, os turistas, peregrinos e toda a cidade do Rio de Janeiro. Durante o dia foram celebradas missas e realizadas bênçãos em vários idiomas. O Santuário do Cristo Redentor da Arquidiocese do Rio de Janeiro recebe mais de 700 mil visitantes por ano. Faltando um ano para as eleições, o vice-presidente da CNBB e arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger, falou sobre as expectativas da votação do ano que vem. Segundo ele, a impressão é de que muitas pessoas buscam apenas o poder. Para Dom Murilo, o que se vê hoje são candidatos procurando partidos com projetos pessoais, sem demonstrar preocupação com o povo brasileiro e com a realidade do país. Dom Murilo espera que surjam candidatos que sejam capazes de fazer nascer a esperança no povo brasileiro. A conta do Papa Francisco no Twitter superou os 40 milhões de seguidores. Todos os dias, por meio da rede social, o Papa oferece um pensamento com uma menção ao santo do dia ou uma reflexão sobre eventos significativos para a comunidade internacional. A conta Pontifex está disponível em 9 idiomas e nos últimos 12 meses os seguidores aumentaram em mais de 9 milhões. A população de Goiás vai ser a primeira a usar a carteira de habilitação digital conhecida como CNH eletrônica. O documento pode ser acessado pelo celular por meio de um aplicativo e está disponível de graça até o fim do ano. A partir de 2018, a CNH digital vai custar R$ 10 no estado. A previsão do governo é que o documento virtual seja oferecido em todo o Brasil até fevereiro e o custo vai depender de cada Detran. O número de crianças e adolescentes obesos no mundo aumentou 10 vezes desde 1975, mas ainda é menor que o número de crianças abaixo do peso. Os dados foram publicados na revista britânica The Lancet e mostram que no ano passado 124 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos eram considerados obesos. Os países mais afetados são os Estados Unidos, o Egito, a Arábia Saudita e algumas ilhas da Polinésia. E aqui no Brasil, mais da metade das crianças tem uma dieta inadequada. Hambúrguer, batata frita, refrigerante. Alimentos que as crianças adoram. Na hora do almoço, os pais optam pela comida. Já as filhas, pelo lanche. Como a gente não faz isso sempre, em casa os hábitos são outros, mas aqui a gente deixa liberado. O Julian abriu uma brecha para a Amanda. Estamos a passeio, né? Nós somos de Guarapuava e é aquela coisa, né? Por não ter na nossa cidade se torna um atrativo, né? Mas raramente, né, a gente opta pelo lanche fora de casa, assim, né? Para o Danilo, a Fátima escolheu o lanche por conta da praticidade. Hoje foi mais por necessidade mesmo, que nós viemos no Pequeno Príncipe e passamos, né, para tomar um lanche, que a consulta dele é para meio-dia, né? E é bem próximo do horário do almoço. Uma pesquisa divulgada pela Universidade de São Paulo, a USP, aponta que em 20 anos o número de crianças acima do peso aumentou em 300%. Um dado preocupante, já que a obesidade e a dieta inadequada podem causar problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. O estudo também mostra que as crianças tendem a seguir os hábitos alimentares dos pais e familiares. Então, para garantir uma alimentação saudável, é preciso educar pelo exemplo. Na verdade, isso tudo toma muito tempo, né? Dá trabalho. E aí, pela correria do dia a dia, os pais acabam querendo facilitar essa parte da alimentação. Por um lado, é bom porque tem o convívio que aumenta com a criança, mas tem que fazer todas as etapas, tudo de forma correta. O que pode ser feito, às vezes, é no final de semana, que tem um tempinho um pouco maior de folga, é fazer um planejamento para a semana. Então, fazer compra de alimentos saudáveis, deixar um cardápiozinho meio já pré-estabelecido, e deixar tudo já os kitzinhos meio prontos para a semana. Isso não vai te tomar tempo, é só lavar uma fruta, preparar um sanduichinho, alguma coisa na hora. E isso acaba não tomando tanto tempo. Uma alimentação balanceada vale para todas as idades e pode começar quando a criança ainda está dentro da barriga. Durante a gestação, a mãe se alimenta de forma correta. Faz a introdução, amamenta até o 6º mês, se não tem a possibilidade do leite materno, uma fórmula infantil adequada até os 6 meses. Iniciar os 6 meses uma alimentação complementar. E até os 2 anos, seguir uma alimentação mais natural, verduras, frutas, legumes, sem produtos industrializados, a tendência é que essa criança tenha menos seletividade, aceite uma variedade maior de alimentos
Mas a partir do momento que ela cresce, ela acaba tendo convívio social em aniversário, na escolinha, na casa dos colegas, e ela vai conhecer alimentos diferentes. Mas a gente tem que minimizar esse consumo. Na casa da Michele, a dieta vale para todos, inclusive para a Melissa, que tem 1 ano e 6 meses. Acredito que os reflexos da nossa alimentação, eles são por muitos anos, assim, como um alimento ele pode fazer muito mal, ele pode ser um veneno para nosso corpo, ele também cura, ele também é responsável por vitalidade, por saúde. Então, eu acredito que a melhor coisa que a gente pode oferecer para ela é esses hábitos, né? E evitando que ela tenha vícios como açúcar, essas coisas que depois é tão difícil para a gente como adulto controlar. A pequena aprova o cardápio e come de tudo. No que depender dos pais, para a Melissa, só alimentos saudáveis. Ela gosta muito, no mercado ela reconhece as frutas, ela pede, ela chama pelo nome e é muito recompensador para a gente. Eu acredito que os pais são a janela que os filhos têm para o mundo. Então, que ela tenha acesso a essas informações e sobre uma alimentação saudável, eu acho que isso vai para a vida dela. E a gente termina o nosso boletim aqui. Eu volto amanhã com mais informação para você. Um ótimo finzinho de quinta-feira. Boa noite.